Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais uma vez estamos reunidos e vamos olhar para Jesus neste capítulo. Vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo mais um mandamento que Ele nos ensina. E hoje, mais uma vez, para a glória de Deus, eu fui renovado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Recebi do Senhor esse mandamento ao ler hoje, e eu fui renovado nesse conhecimento, porque a palavra de Deus, como o Evangelho disse aqui pelo Espírito Santo, ela se renova a cada dia, e nós precisamos sempre estar lendo de novo e tornando a ler. O Espírito Santo vai nos iluminando, porque nós somos humanos, suscetíveis a falhar. E uma das falhas é que às vezes nós vamos nos esquecendo, às vezes nós vamos abandonando boas práticas ordenadas por Deus, inclusive. Não que nós vamos praticar coisas ruins, o que eu digo de abandono de algumas práticas que são boas, que Deus quer que continuemos nela e que cresçamos nela, mas a nossa falha natural humana nos leva a esquecer, porque temos essa falha do esquecimento. Quem nunca quebrou um jejum? Glória a Deus por essa pessoa. Eu já quebrei e já pedi perdão. Senhor, me perdoa, porque eu sou um ser humano e eu me esqueci que eu estava jejuando. Então nós temos a falha humana, nós esquecemos de coisa. E hoje Jesus veio me lembrar novamente aqui a importância da oração, a importância de nós orarmos. Nós devemos orar, mas há algo importante na oração que o Senhor Jesus nos ensina a fazer, na oração que o Senhor Jesus nos manda fazer. E um bom tema que veio ao meu coração para falar rapidamente sobre esse mandamento de Jesus é que no Senhor Jesus Cristo ninguém está sozinho. No Senhor Jesus Cristo ninguém está sozinho. Amém? Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 4, a oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. Jesus, ele estava orando, como nós acabamos de ler. Um discípulo pediu que Jesus ensinasse eles a orar, e Jesus vai ordenar, Jesus vai mandar, assim como em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha. Essa oração é muito parecida com a oração do capítulo 6 lá de Mateus, que é o Sermão da Montanha, que é a famosa oração do Pai Nosso. E acho bonito até o nome, a oração do Pai Nosso, porque como o nome já diz, Pai Nosso, no coletivo. Jesus nos manda orar, ele diz: quando orardes, dizei. Então ele está mandando, ele está ordenando para nós orarmos dessa maneira, nesse modelo. O que há de impressionante aqui nessa oração, o que há de importante nessa oração que Jesus Cristo nos manda fazer, ela não é uma oração egoísta, ela não é uma oração só para mim,
ela não é uma oração somente para as minhas necessidades, mas ela é uma oração por nós. Nós que somos do Senhor Jesus Cristo, nós que estamos no Senhor Jesus Cristo, nós que somos eleitos e eleitas de Deus, nós que somos escolhidos e escolhidas de Deus, e estamos nesse mundo, estamos passando por dificuldades, estamos passando por aflições, e a ideia do Senhor Jesus Cristo é que pensemos no nós, no coletivo, e não apenas em mim, porque assim como eu tenho vários outros irmãos e irmãs que precisam das minhas orações, assim como também eu preciso das orações dos meus irmãos e irmãs. Por isso, em cada ponto nós estamos vendo a petição no plural. Não é apenas em mim, é em nós. Nós vemos isso no Antigo Testamento, no coração de alguns homens. E eu quero citar pelo menos 2 homens. Um é Daniel e o outro é Neemias. Daniel, ele estava bem. Daniel, ele era um homem honrado na corte de Babilônia. Daniel não estava passando por provações. Tudo bem que a gente lembra dele lá na cova dos leões, onde ele passou por aquele sufoco lá, e Deus deu vitória para ele, fechou a boca dos leões, os leões não devorou. Mas quando Daniel se dedica a orar a Deus, Daniel não tinha necessidade de pão cotidiano, porque ele vivia de forma real. Ele era muito próximo ao rei de Babilônia, mas era rei. E Daniel, ele não tinha muito necessidade financeira, porque ele estava numa boa posição social. Mas quando Daniel se dedica a orar, ele vai dizer que naqueles dias, quando ele viu pelos livros do profeta Jeremias que os 70 anos do cativeiro do povo de Deus já havia se cumprido, Daniel se dedicou a orar e a se humilhar diante do Deus de Israel, para que o Senhor pudesse libertar todo o seu povo. Então a gente vai ver a preocupação de Daniel, mesmo no Antigo Testamento, que é a mesma preocupação de Jesus Cristo. Daniel estava numa posição boa, Daniel estava numa posição social legal, Daniel não estava com problema de saúde, mas Daniel foi buscar pelo povo de Deus que precisava ser liberto, que precisava voltar para a terra de Israel. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, porque Deus tinha um projeto maior do que Daniel, maior do que a pessoa de Daniel. Daniel é uma peça no grande quebra-cabeça de Deus, ele entendeu isso, e por isso ele foi orar, não só por ele, mas por todo o povo de Deus, para que alcançasse a libertação, para que voltasse para Jerusalém, voltasse para Judá, voltasse para Israel, porque é de lá que sairia o Messias. Para quem que Deus revelou as 70 semanas que viria o Messias? Para Daniel. Deus tem propósitos. Há muitas ovelhas hoje que estão perdidas. São ovelhas do Senhor Jesus Cristo. São eleitos e eleitas de Deus, muitos. E estão nesse momento na prostituição, no tráfico, no crime. Estão nesse momento na incredulidade. Nem de Deus crer ainda. Mas são eleitos, são eleitas. Precisamos orar para que a graça de Deus alcance o coração desses eleitos e dessas eleitas. Precisamos orar para que a graça de Deus alcance o coração dos filhos pródigos que abandonaram a casa do pai, mas são filhos, saíram da casa do pai, mas são filhos. Precisamos orar para que esse filho, essa filha se volte para Deus, chegue ao arrependimento, que a graça de Deus alcance esse coração e traz de volta ao arrependimento. Porque seria bom também se fôssemos beneficiados, uma vez que nós pecássemos, recebêssemos a graça de Deus através da oração de alguém. E quantas vezes não temos recebido isso? Muitas vezes.
Porque o diabo ele quer só que vejamos a parcela ruim. O diabo quer que nós vejamos apenas os filhos dele, que Jesus chama de filhos do maligno. É como se só existissem pessoas más. É como se só existissem pessoas que querem ver o nosso mal. Mas só que Deus também tem os seus filhos na terra. Deus tem os seus filhos na terra sim. Jesus Cristo diz que não é formado apenas de joio, mas é formado de trigo também. E a semente que importa é o trigo. O joio é apenas um intruso. E Deus nos chama para sermos trigo de Deus, para sermos filhos de Deus, para sermos parte dessa parcela de pessoas que oferece cura, que oferece remédio, que oferece afago, que oferece abrigo, que oferece paz, que oferece alegria. Jesus nos chama para que até as nossas orações sejam esse tipo de antídoto contra a maldade que há no mundo, que é contra nós, que somos filhos de Deus, que sofremos tristezas dia após dia com as maldades, e precisamos orar uns pelos outros, porque se precisamos, estamos passando perigo, precisamos de proteção, há muitos irmãos e irmãs também. Se o diabo está nos perseguindo aqui, o diabo também está perseguindo muitos irmãos e irmãs no mundo todo. Não porque ele é onipresente, porque ele não é onipresente, mas ele tem a velocidade da luz, porque Jesus viu ele caindo como um raio, e porque ele também tem muitos demônios agindo através dele no mundo todo, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo nos odeia que somos povo de Deus. Então onde tem servo de Deus, serva do Senhor Jesus Cristo no mundo, o diabo está perseguindo, e devemos orar por nós, e por eles e por elas também. É isso que Jesus está falando. Olha aqui quando Jesus diz, provando, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Só quem faz isso é os filhos de Deus que perdoa, porque o Senhor já nos transformou, já nos moldou, e Ele nos dá graça para viver dessa maneira. O outro foi Neemias, que eu ia citar dois exemplos. Um foi Daniel, que orou pelo povo de Deus, mesmo sem, naquele momento ele estava numa vida social estabilizada, boa, mas o povo de Deus precisava ser liberto. O povo de Deus foi liberto. Deus levanta Neemias, que é outro filho de Deus. Neemias era copeiro do rei. Neemias também tinha uma função boa. Neemias também ele não tinha necessidade financeira. Ele tinha um trabalho bom. Neemias não estava doente. Neemias estava bem, saudável. Neemias poderia apenas agradecer a Deus, fazer apenas cultos de ação e de graça em sua casa o tempo todo, só para agradecer por toda a bondade que Deus estava fazendo por ele. Mas Neemias recebe a notícia do triste estado de Jerusalém. Neemias recebe a notícia que o templo de Deus estava em ruínas. Neemias recebe a notícia de que o povo de Deus estava em miséria lá na cidade de Jerusalém. E por isso Neemias vai orar novamente. Ele vai lançar sua súplica diante de Deus, não preocupado consigo mesmo, mas preocupado com seus irmãos e irmãs que estavam em flagelo. Quando agradecemos a Deus pela nossa saúde, devemos pedir ao Senhor em favor de nossos irmãos e irmãs, às vezes crianças até, muitos filhinhos de Deus e filhinhas de Deus que estão no hospital lutando pelas suas vidas. Devemos lembrar que eles precisam da nossa oração. Quando agradecemos a Deus por estarmos empregados, por recebermos uma bênção, por Deus nos prosperar, por uma mesa farta, com tudo que a gente gosta, quando comprarmos aquela pizza gostosa, maravilhosa, que eu amo, devemos agradecer a Deus, óbvio, pela bênção que Ele está nos dando, mas devemos nos lembrar de irmãos e irmãs que estão em alguma parte do mundo precisando da providência de Deus, precisando da providência de Deus para eles comerem um feijão, um arroz, uma carne. Devemos orar para que Deus venha por misericórdia e graça prover para nossos irmãos e irmãs em todo o mundo.
É isso que Jesus nos manda fazer. E Neemias foi orar pelo povo de Deus. E por isso Deus usou Neemias para ir lá, para restaurar os muros. Deus usou Neemias para ir lá fazer uma obra grande de restauração. Deus usou Neemias para ir lá no momento que os alicerces do templo foi lançado e a casa de Deus pode ser levantada, porque ele se dedicou a ser um filho de Deus. Ele se dedicou a ser uma pessoa a exemplo do que o Senhor Jesus Cristo quer. E o que o Senhor Jesus queria de seus discípulos é o que Ele quer de nós hoje. Não importa quantas pedradas nós já recebemos. Eu sei que cada um de nós aqui já recebemos muitas. E quando eu falo muitas, eu já recebi muita pedrada dentro de igreja também. Nós sabemos contar sobre isso. Meu irmão sabe contar, minha mãe sabe contar, e todos nós aqui, quase todos, sabemos contar. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde. Mas já, e muita gente no vídeo que está assistindo, vai assistir, esse vídeo pode estar até machucado, machucada, o coração ferido por palavras ou por alguma coisa de alguém que está em Cristo, ou se diz estar em Cristo, e machucou, e ofendeu, e caluniou. Mas tenha certeza que você não está sozinho, você não está sozinha, vocês não estão sozinhos. Jesus está com cada um de nós. E mais, Ele tem levantado discípulos, por mais que não vejamos. Às vezes nós estamos aqui no Brasil, tem alguém que Deus tem enchido de amor lá na Inglaterra, para orar pelo povo de Deus no mundo todo, e nós somos alvo dessa oração dessa pessoa lá na Inglaterra, lá na China, lá na Índia, lá nos Estados Unidos. Deus tem enchido vasos de honra, de amor, para interceder pelo povo de Deus em toda a terra. Às vezes nós não estamos nem vendo, às vezes nós só estamos vendo o joio, mas Jesus, Ele nos chama para sermos trigo. Ele nos chama para nós sermos trigo. Quando orar, dizer: Pai nosso que está aí no céu, cada um fazendo a sua parte. E assim vamos cumprir isso aqui, versículo 8 do capítulo 15 do Evangelho de João. Nisto é glorificado meu Pai que está nos céus, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Temos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 17, Jesus intercede por nós. Em João 17, Jesus intercede pelos discípulos que estavam ali em volta. Ele intercede por todos nós, e até por gente que pode vir. Não sei quando Jesus vai voltar, nós não sabemos, mas se ele vir daqui a 1000 anos, ele já intercedeu por todas as pessoas eleitas de Deus, até o último que nascer. Jesus intercedeu em João 17, e Ele está no céu fazendo essa intercessão por nós. E Ele nos manda nessa oração que nós lemos em Lucas 11, intercedermos em favor de nossos irmãos e irmãs, para Deus abençoar, para Deus proteger, para Deus guardar. Intercedermos por pessoas, como meu irmão Léo disse aqui, que estão na obra, trabalhando para o Senhor, pregando a palavra, para que Deus possa proteger, livrar do laço do diabo, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa salvar almas, para que Deus possa fazer a sua palavra prosperar, encontrar os corações como um flecha que acerta o alvo, para que mais e mais vidas voltem, filhos pródigos voltem para a casa do Pai, para que as igrejas sejam repletas de almas sedentas pela palavra de Deus, para que mais e mais corações sejam quebrantados aos pés de Jesus Cristo, e para que a fúria do inimigo contra nós caia por terra. Todo o povo de Deus que estamos no mundo precisamos das orações uns dos outros. Que essa seja a nossa meta, que quando entrarmos em oração,
sempre devemos nos lembrar, não só de nós, não só dos nossos familiares e quem nós amamos, mas também de todos os filhos e filhas de Deus em todo o mundo. Deus sabe quem são seus filhos, quem são suas filhas. Deus sabe quem são seus eleitos, quem são suas eleitas. Deus conhece. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe. Nós devemos orar e pedir graça por todos. Amém? Que Deus abençoe. Possamos guardar isso em nossos corações. E hoje eu entendi mais. Porque às vezes a gente para e aqui os problemas vêm. A gente começa a orar por nós, por quem nós amamos. E a gente vai vendo as dificuldades nossas de quem nós amamos. E vamos intercedendo só. E pela obra aqui, pelas pessoas aqui da obra. Mas não é só por nós. Amém? Devemos interceder por todos os eleitos e eleitas de Deus. Não é pelo mundo, como Jesus especificou. Não é pelo mundo. Quando oramos por todos os filhos e filhas de Deus, não são os filhos em Adão, são os filhos em Jesus. Em Jesus ninguém está sozinho. Em Adão tem muita gente sozinha, mas em Jesus não estamos sozinhos. Deus sabe. A gente ora pelos eleitos de Deus e eleitas, e a graça de Deus alcança eles e elas, porque o Espírito Santo sabe onde estão e quem são. Amém? Que possamos nos lembrarmos sempre desses filhos e filhas. Fica de pé nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. E na ocasião vamos orar. Orar por todos os nossos irmãos e irmãs. Amém? Pai amado e querido, nós te glorificamos, Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela paz que o Senhor nos dá, meu Pai, para cultuar a Ti. Nesse momento, Senhor, nós estamos encerrando mais um culto para a Tua honra e a Tua glória. Pai, nós te agradecemos pela paz que nós temos, ó Senhor, neste país Brasil, meu Pai, para Te louvar, para poder expressar nossa fé, cultuar o Senhor, meu Pai. Deus amado, nós te agradecemos por cada irmão e irmã que o Senhor tem salvado, que o Senhor Jesus tem chamado, meu Pai. Ó Deus, para que essa família da fé em Jesus cresça cada dia mais, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Humildemente rogamos que o Senhor venha chamar teus filhos e filhas que estão perdidos, para que venham, Senhor, para se juntar conosco, meu Pai, nessa família da fé, nessa comunhão de amor em Jesus, meu Pai. Ó bondoso Deus, que a Tua graça possa alcançar os filhos pródigos, as filhas pródigas, Pai, que se afastaram, estão tão distantes, sem forças para voltar, Senhor. Rogamos a Tua graça e misericórdia, que o Teu Espírito Santo possa trazer de volta, Senhor. Pai querido, humildemente rogamos pelos nossos irmãos e irmãs em todo o mundo, ó Pai, que não tem, meu Deus, essa liberdade nossa, que não podem se reunir assim como nós, que não pode, ó Deus, declarar seu amor por Ti assim tão publicamente, Senhor amado, que sofrem perseguições, que sofrem retaliações. Pedimos a Tua bênção para os Teus filhos e filhas, pedimos, ó Deus, a Tua paz para eles também, Senhor. Pedimos, ó Pai, a Tua graça para que eles sejam sustentados por Ti, Senhor amado, para que eles possam, meu Deus, resistir firmes, ó Deus, na fé, meu Senhor. Pai querido e santo, para que naquele grande dia toda a família reunida, Senhor, ó Deus, possamos Te glorificar, Te adorar, prostrado aos Teus pés, Senhor Jesus. Pai querido, livra-nos do maligno, por bondade e graça. Nos dê uma boa semana, Pai, a todos nós, Teus eleitos e eleitas. Ó Deus, que estamos sobre a face dessa terra, em todo o mundo, ó Pai, vem nos abençoar por misericórdia e graça. Tem misericórdia de nós, nos dê uma boa semana, Senhor, em paz, em segurança, tranquila na Tua presença, meu Pai. Nos dê livramento, Senhor querido. Concede-nos cura, Senhor amado. Ó Pai Santo, eu rogo a Ti, Pai, que muitas e muitas almas sejam salvas pelo Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó Pai, vem conduzir, Pai, tantos corações endurecidos ao arrependimento. Nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua misericórdia sobre os Teus filhos e filhas, Pai Santo.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Faz assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todo o corpo do Senhor Jesus Cristo espalhado sobre toda a face da terra, e nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus.